Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da FATEC do Tatuapé. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês neste momento para mais uma live, hoje falando sobre cases de sucesso, tecnólogos formados pela FATEC do Tatuapé e que alcançaram grande êxito profissional. Já quero agradecer quem está aí conectado conosco. Quero destacar que a FATEC do Tatuapé oferece curso superior gratuito. Estamos com o vestibular aberto. E mais, uma notícia em primeira mão. Foi prorrogada as inscrições para o vestibular. Vai agora até o dia 24, às 15 horas. Então, se você conhece alguém que ainda não se inscreveu para os cursos da FATEC, essa é a oportunidade que não podemos deixar passar. Quero agradecer a professora Ivanete, que está sempre nos acompanhando e já curtiu aí o nosso link, bem como a professora doutora Melina, que também está acompanhando. E eu quero trazer aqui, já para nesse primeiro momento, nesta live, a tecnóloga em controle de obras, Sandra Bernardes. Seja bem-vinda, Sandra. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Professor, também é um prazer, seja bem-vindo à FATEC. FATEC é um coração, né? E estou aqui para ajudá-los aí, falar um pouquinho mais, né, de como a gente está, como está acontecendo as coisas aí depois da formação. Perfeito, Sandra. Mais uma vez agradeço em nome da FATEC a sua participação. E vou convidar também o Kendi, que também é um tecnólogo formado aí pela FATEC. Transporte terrestre. Transporte terrestre. Dá para ver o som aí, o fundo sonoro, foi justamente, acho que para sinalizar essa questão do transporte terrestre. Kendi, seja bem-vindo. É uma honra, um prazer, boa noite a todos. E espero fazer uma live muito legal hoje. Kendi, muito agradecido, Sandra, e eu já quero deixar aqui um pedido para que você curta e compartilhe o conteúdo desta live. Você também pode mandar perguntas, tanto para a Sandra quanto para o Kendi, sobre a atuação profissional deles. Para iniciar, eu quero deixar aqui uma pergunta primeiramente para a Sandra. O que fez você procurar o curso da FATEC do Tatuapé? Sandra. Bom, na ocasião eu estava trabalhando para uma empresa que prestava serviço para a Ambev. Eu entrei como supervisora e depois eu fui para encarregada. Então, assim, eu já não tinha mais para onde subir, né? Então, eu fui subindo, chegou num determinado momento que ali já não tinha mais como, né, melhorar o meu cargo. E aí eu tinha que fazer uma escolha, né? Ou eu parava de trabalhar e me dedicava aos estudos, e com o filho, praticamente, né, entrando na faculdade junto, eu não poderia pagar, não teria condições financeiras de pagar 2 faculdades. E aí eu conversei com meu esposo na época, e ele falou, né, não vai ter jeito, se você quiser fazer, vai ter que ir para uma pública. E aí eu comecei a pesquisar via FATEC, né, e achei muito interessante, claro, sabia que não ia ser fácil, porém, né, eu sou uma pessoa persistente e resiliente, então eu tentei o primeiro vestibular, não consegui, fiquei para a segunda chamada, mas não desisti, porque eu havia estudado só em casa, né? Não desisti, procurei um cursinho gratuito, cursei durante 1 ano, me inscrevi de novo, aí quando me inscrevi eu consegui passar em 18º lugar. E aí para mim foi muito gratificante. Parabéns, Sandra! Então a Sandra já começa entregando uma lição valiosa. Nem sempre na primeira vez as coisas acontecem. No entanto, a resiliência e a persistência foi com que ela fosse novamente prestar o vestibular e entrou com uma excelente classificação. Parabéns, Sandra. Aproveita a oportunidade. Tem muita gente que deixa de entrar na FATEC por medo de não passar no vestibular. Este ano não tem vestibular. O ingresso é através de histórico escolar. Olha, e você teve que ralar tanto, né, Sandra, para entrar? Quando fiquei sabendo esse ano, eu falei, poxa vida, né? Por que não foi na minha vez? É. Exato. Sandra, muito agradecido pelas suas primeiras palavras. Então, você
estava aí crescendo profissionalmente, viu a necessidade de fazer um curso superior e tinha o desafio financeiro, e a FATEC surgiu aí com uma excelente oportunidade de você fazer um curso superior gratuito. Perfeito. Muito agradecido. Agora eu chamo aqui o Kendi. O Kendi que fez um curso Transporte Terrestre, é um curso assim relativamente novo, não tão conhecido. E aí eu quero que o Kendi fale um pouco para nós, Kendi, qual é a importância de existir um curso de graduação tecnológica em transporte terrestre para as empresas do segmento, tanto no sentido de transporte de carga quanto de passageiro. E aí, inclusive, Kendi, se você quiser já falar um pouco da sua experiência profissional dentro de uma empresa de transporte, que eu sei de passageiros, fique à vontade. Sim, tudo bem. Então, a grande importância do curso de graduação, né, que nosso do tecnólogo, seria por causa do empresas do ramo precisarem da mão de obra qualificada, né, que seria ter bastante conhecimentos específicos, ter soluções de problemas, né, porque o transporte é muito dinâmico, né, tem muitas atividades ocorrendo, né, ao mesmo tempo. Então, é importante para as empresas terem profissionais que saibam lidar com as situações e tomar ações de acordo com as necessidades do momento lá. Eu entrei como estagiário de manutenção, né, na Sambaíba, né, em 2016, e fui aprendendo os processos de manutenção, como são feitos, quais são os procedimentos que se tem, quais são as etapas que se realiza, né? Aí, em 2017, eu entrei no setor de planejamento, onde estou até agora, né? Eu dedico bastante, eu gosto muito, né, do transporte terrestre, dos passageiros, e lidei bastante atividades ao longo desses 4 anos que eu estou já na empresa. Eu já lidei com a elaboração de procedimentos, o processamento de dados, onde a gente faz até hoje, a gente faz programação da linha, a gente fez até o programação do combustível da empresa, né, 150 mil litros dia, né, então você imagina só qual responsabilidade é ter fazer a programação todos os dias, né, de segunda a sábado, fazer a programação para que não falte o combustível e os ônibus fiquem sem rodar pela cidade, principalmente na Zona Norte, né. Então, é um curso muito importante e que abrange muitas áreas, tanto na infraestrutura, na gestão, no planejamento, né, não só no transporte de passageiros, mas no transporte de cargas também é importante. Tem vários ramos que é muito amplo essa parte do transporte terrestre. Perfeito, Kendi. O Kendi enaltecendo a importância aí do curso e como que o curso contribui para a sua atuação profissional. E o professor Edgar, que está nos acompanhando, fique aí com o meu abraço. Kendi é o nosso primeiro estagiário na Sambaíba, que abriu diversas oportunidades para os alunos do segmento de transporte de passageiros. Muito agradecido, Edgar, pela participação, e muito agradecido, Kendi, por abrir essa oportunidade para que os outros alunos também tenham oportunidade de aprender na prática, de estarem inseridos aí no mercado. É uma honra e desejo que muitos outros também consigam ingressar na empresa Sambaíba e várias outras empresas também. Com certeza, e você vai ter que dar algumas dicas, Kendi, de como que você fez para conseguir, hein? A Sandra, aqui, eu sei que a gente tem um escopo de perguntas, mas eu não sigo não, eu vou fazer mais perguntas, viu, Kendi? Se prepara. Bora lá. Sandra, você também foi lembrada aqui pela querida professora Flávia, que nos acompanha. Um grande abraço também, professora Flávia. Nossa ex-aluna Sandra sempre foi muito interessada em nosso núcleo de pesquisas de cidades sustentáveis, sempre nos apoiando e sugerindo temas de pesquisa. Olha lá, Sandra, muito agradecido. Assim, eu tenho os meus melhores mestres foram na FATEC, né? Não sei se por conta da minha idade, eu sou assim uma pessoa que eu suguei muito, tirei tudo que eu podia de todos os mestres e os professores,
E aí eu tive o último semestre, eu tive aula com a Flávia, foi muito ótimo. E o meu tema do TCC foi sobre sustentabilidade, né? Então, eu estou muito envolvida ainda com tudo isso e trabalho na minha gestão em cima da sustentabilidade também. Que bacana, parabéns, Sandra. E eu quero aqui enaltecer também que tanto o Kendi quanto a Sandra são ex-alunos da FATEC, que fizeram o curso tecnológico e estão inseridos no mercado de trabalho. Mais do que isso, a Sandra é empreendedora, ela vai contar um pouco dessa história para nós. Mas antes eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a professora doutora Melina, nossa diretora. Boa noite, professor Douglas, boa noite, Sandra, Kendi, é muito bom encontrar vocês novamente, mesmo que virtualmente. Agradeço por terem aceito o nosso convite de participar dessa live. E, doutora Melina, eu agradeço por incentivar essa proposta das lives, que tem como objetivo levar para você, nosso aluno, e quiçá futuro aluno, conhecimentos importantes de cases de sucesso aí, como o do Kendi e da Sandra. Eu quero também, mais uma vez, agradecer a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Lembrando que vocês podem mandar perguntas, fazerem sugestões, enfim. Agradeço que a Gisele está nos acompanhando, o like do Eduardo, o like do Ives. Inclusive, tem mais gente acompanhando do que curtiram. Então, eu peço para quem está acompanhando, eu tenho todo o controle aqui. Curta também, faz um comentário, por favor. Olha, o Denis, o tecnólogo em transporte terrestre, é um profissional importante para a dinâmica e para as novas realidades urbanas, no quesito de desenvolvimento da mobilidade urbana. De fato, esse é um tema muito relevante. Ele destaca que é um ex-aluno e gostou muito do curso. Muito agradecido, Denis, pela sua participação. E ainda, eu quero fazer agora uma pergunta para a Sandra. Só um momento aqui. Sandra, deixa eu tirar aqui o Kendi. Quando você buscou o curso, você sabia quais eram as atribuições do tecnólogo em controle de obras? Ou foi descobrindo o curso ao longo do tempo? Conta para nós a sua experiência no curso de controle de obras. Então, foi um pouquinho... Eu sabia, assim, muito superficial, né? Eu fiquei muito em dúvida se eu faria com terrestre ou se eu entraria com controle. Então, eu dei uma pesquisada e analisei que o controle ele tinha muito mais a ver, né, no ramo que eu estava seguindo, que era justamente obras, né? Então, mas assim, eu fiquei muito surpresa, porque no decorrer do tempo, né, dos anos, eu fui vendo quantos cursos eram interessantes, né, ao longo da faculdade, gestão, então me apaixonei por gestão, né? E aí uma coisa encaixava na outra, e as outras matérias também, né? Às vezes a gente brinca, até comentei numa outra live, às vezes a gente fala, não vou precisar de cálculo. Precisei fazer uns cálculos esses dias que a arquiteta não sabia, né? Poxa, uma arquiteta, ela me solicitou, né? Ela falou, poxa vida, faz uns cálculos, porque realmente eu não estou conseguindo, eu nem sei como que faz isso, né? E aí, tecnólogo, nossa, eu fiquei muito satisfeita, assim, em ter feito, e o resultado ter saído, né, de acordo com depois eles foram fazer uma conferência, e eu tenho certeza que foi a FATEC, né? A FATEC, e a gente fala, é 50% FATEC, 50% eu. Porque se eu não me dedico, eu tenho certeza que os mestres estão lá para ensinar. Então, eu também tenho que me dedicar, tenho que absorver, não entendi, pergunto de novo, né? Tiver que fazer mais uma vez o curso, o ano, né, letivo, mais 6 meses a gente faz de novo. E isso tudo, assim, eu vim descobrindo, né, durante o processo. E foi ótimo, né? Eu acho que todos os cursos são perfeitos, né? Complementa muito o nosso currículo. Perfeito. Então, a Sandra está destacando aí o quanto o curso dela tecnicamente é profundo, quer dizer, estava ela e o engenheiro, e ela que teve que fazer os cálculos, e fez os cálculos corretamente. E mesmo sem conhecer direito o que era o curso, foi se descobrindo, e pelo que sei, atua agora na área, né, Sandra? Na área, sou apaixonada por obra. Na verdade, já era, né? Agora um pouquinho mais. Então, eu vivo... Acordo pensando em obra, vou dormir pensando em obra, a obra é minha vida. Então, o curso, podemos dizer que mudou a sua vida. Completamente. Perfeito. Eu estou interessado para saber como que mudou.
Mas agora eu vou passar uma pergunta para o Kendi. Muito agradecido, Sandra. Kendi, conta para nós como você conseguiu o seu primeiro estágio lá na empresa. Mais do que isso, conta como que você iniciou a sua carreira na empresa, qual foi o seu diferencial, como que a empresa vê o aluno que estuda na FATEC, fazendo um curso de transporte terrestre. Conta para nós um pouco desse cenário, por gentileza. Então, eu iniciei o estágio em março de 2016, né? O coordenador na época, o Edgar, né? E divulgou, né, essa seleção, né, do estagiário que estava sendo feito na Sambaíba, né, para o setor de manutenção. E eu fui, né, eu falei com o chefe do gerente geral de manutenção na época, né, o seu Walter, né, e ele acabei sendo selecionado, né, nesse processo e fui estagiando, né, e uma das diferenciais, assim, que no curso, ao longo do semestre, a gente começa a correr atrás das matérias, né? A gente vai tendo atividades, a gente vai tendo, né, os trabalhos em grupo, né? Então, a gente vai fazendo bastante atividade de forma que a gente vai correndo atrás, né, das necessidades que a gente precisa, né, das atividades em geral, né? A gente não fica mais esperando assim, como é que a gente faz, fica lá esperando de braços cruzados. A gente vai correndo atrás para ver como é que faz o negócio fluir, né? Concluir, solucionar problemas, né? Concluir serviços, né? Fazer bastante atividades assim. Eu entrei já, desde adolescente, eu já gostava do setor de transportes, né? É a área que eu sempre achei muito legal, né? Setor de ferroviário, setor de transporte rodoviário, né? De passageiros, eu sempre gostei muito, né? Então, é um curso que é superior, né? Foi um reconhecimento muito importante lá também, né? Por ser um curso de graduação, né? Reconhecido pelo Centro Paulo Souza, inclusive, né? Então, foi uma grande valia, assim, primeiro por eu gostar do serviço, dos ramos, né? Que é do setor de transporte. Não só eu, como qualquer profissão, eu acredito que a pessoa tem que gostar do que a pessoa faz, né? Se a pessoa fizer simplesmente pelo trabalho, é só um mero vai e volta para o trabalho. Então, eu sempre gostei do setor de transporte de passageiros, eu acho muito legal, né? Muito dinâmico, tem muita, assim, todo dia temos coisas novas, né? Principalmente nesse período da pandemia que foi muitas atividades em curto espaço de tempo que toda a equipe, não só eu, como vários outros setores também teve que fazer em curto espaço de tempo, mudanças tão repentinas, né? Muitas coisas aconteceram em curto espaço de tempo. Então, foi o diferencial, assim, que acho que agregou no curso, seria mais pelo a gente ser mais proativo, né? A gente procurar fazer, assim, as coisas andarem. Eu acho que é isso. Perfeito. Olha, Kendi, eu até quero destacar aqui de novo a professora Ivanete, que está destacando que você é um aluno excelente. O Cássio também destaca aqui que o Kendi Tanaka é um profissional dedicado e competente. O Cássio destaca. Uma honra. E o Marco, obrigado, que também está acompanhando via canal do YouTube, ele faz uma pergunta que, de certa forma, você meio que já respondeu, mas eu vou abrir se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Ele pergunta o que no seu curso mais te ajudou no seu desenvolvimento profissional. Você já destacou a questão da proatividade, mas se você quiser fazer mais alguma menção, fique à vontade, Kendi. Kendi? Acho que deu uma travadinha aqui no Kendi, mas a gente continua e depois ele retoma aqui essa pergunta. Eu vou trazer novamente a Sandra aqui. E, Sandra, eu quero perguntar para você quais foram as principais ferramentas obtidas durante o curso que te ajudam, inclusive até hoje, no seu desenvolvimento, no seu trabalho? Conta para nós.
Deixa eu só salientar uma coisa que o Kenji falou que é muito importante, né? Gostar daquilo que se faz. Olha, isso não tem preço, né? E aí, conforme você vai trabalhando, você vai melhorando, né, o local e as pessoas vão reconhecendo isso, é uma coisa tão satisfatória que você quer amar mais, né? Você quer trabalhar mais, fazer mais, né? Isso é muito importante. E isso, assim, as pessoas que estão estudando, que vão entrar, né, entram com vontade, com garra, né? Porque uma das ferramentas, né, que eu, né, indo à pergunta aqui do professor Douglas, que eu uso muito hoje é a gestão. Porque, na verdade, eu trabalhava com muitos homens, né? Eu sou a única mulher. Na verdade, eu tenho sempre muitos desafios, né? Então, eu comecei num curso de mestre de obras, que eu era a única mulher de 63 homens, né? Então, assim, eu sou negra, eu venho de algumas coisas que já são difíceis, né? Então, você tem que saber lidar com as pessoas. A gestão, eu acho que foi fundamental, assim, porque a gente tem gestão de acho que até 4, 5, né, que já é no setor financeiro, mas é uma ferramenta que eu utilizo muito. E outras ferramentas que vieram agregando ao longo do tempo são as palestras que nós tivemos, né? Eu lembro que teve o professor Gilder, né? Eu acho que ele é inesquecível para muitas pessoas, um carinho enorme, né, por ele também. Mas eu fiquei, né, em DP numa matéria e ele falou para mim, vai assistir todos os TGs, as entregas de trabalho, eu quero que você faça um relatório. Não vou mentir, tá? Eu fui meio assim, né? Caramba, meu, que saco! Mas isso me encheu, assim, de coisas novas, de coisas interessantes. E eu comecei a perceber que era muito importante a gente começar a assistir as entregas de trabalho. Então, você pode falar assim, ah, mas uma coisa tão boba. Não, não é boba. Participa. A faculdade, ela traz muita coisa boa. Eu hoje sou empreendedora porque eu aprendi muita coisa com o Sebrae. O Sebrae, ele foi até na faculdade no tempo em que eu estudava, ele fez algumas palestras, a gente teve uma participação muito boa. Então, tudo isso são ferramentas que a própria faculdade te oferece, né? Te deixa à sua disposição, e às vezes você acha que é perda de tempo. Ah, não vou fazer isso, não vou assistir aquela palestra, não vou fazer aquilo. Isso tudo enriquece muito, porque, né, é uma coisa que está aí. A gente sempre sabe, terminei a faculdade, mas eu não posso parar de estudar. Eu tenho que estar sempre, tecnologia, está sempre inovando, eu tenho que estar em busca das coisas novas para poder apresentar aos meus clientes. Então, assim, eu não posso, só porque eu fiz faculdade, já tenho, né, hoje um diploma, eu não, vou virar as costas, não. Então, tudo que tem, que a faculdade traz, eu acho que vale como ferramenta, né? Fica a dica, porque realmente é um momento que a gente tem que aproveitar e sugar dos professores, tudo para que depois a gente possa colocar em prática, né? Isso é muito importante. Muito agradecido, Sandra. De fato, são valiosos os seus ensinamentos nesse sentido, e a FATEC, de fato, sempre busca promover conhecimento, seja por meio do seu excelente corpo docente ou por meio de convidados externos. Inclusive, essa live também é uma forma também de motivar os alunos a se dedicarem como a Sandra e o Kenji tem se dedicado e conquistado resultados. Muito agradecido, já te chamo novamente. Okay. Kenji, você voltou, ficamos muito felizes. Voltou. Deu uma travadinha, mas é normal, internet, pandemia, todo mundo conectado, às vezes dá essas travadinhas. Então, eu vou retomar aqui a pergunta do Marcos, né, que ele falou, o que no seu curso mais te ajudou no seu desenvolvimento profissional? Você já tinha falado sobre a questão da proatividade. Sim, além da proatividade, o curso ajudou bastante no trabalho em grupo, né, em equipe, né? Eu fiz uma outra graduação, bacharel, né? E nesse bacharel foram 5 anos e meio que eu estudei, e lá eram muitas poucas atividades que envolvessem grupo, né? Então era muito focado só no individualismo, de grosso modo, né? Resumindo, seria isso. Esse curso ajudou bastante no trabalho que interagisse não só eu com os outros, assim, mas em geral, como a gente fazer o trabalho acontecer, não só eu sozinho, mas com os outros membros da equipe também. Então, o curso ajudou bastante, além da proatividade de você correr atrás, né, das soluções, né, ou das matérias, no nosso caso, né,
nos estudos, né, no elaboração dos trabalhos acadêmicos, né. O curso ajudou bastante a gente conversar, né, a gente se comunicar melhor entre nós do mesmo membro da equipe, né, e a gente ver também o trabalho dos outros grupos para entender o que o outro grupo fez, que a gente fez, né, o que poderia ser melhorado, o que fez de diferente, quais foram os procedimentos, né, quais foram os trabalhos que foram feitos de forma cada grupo. Isso acho que ajudou bastante a enxergar o que fazer o trabalho acadêmico não tem só um caminho, tem vários caminhos, né? Você pode fazer de uma forma mais sintetizada, forma um pouco mais extensa, né? Mais figuras, por exemplo, dependendo, né, mais detalhista, né, então tem várias formas de você fazer um trabalho acadêmico, né, então esse parte de trabalho acadêmico, você interagir, você saber comunicar-se com os outros, isso me ajudou bastante no curso. Perfeito, então quem a gente está destacando é que o curso, além de ter uma competência técnica, também desenvolve competências comportamentais, e hoje no mercado eles são denominadas de soft skills, tão demandadas no mercado, né? Soft skills, fica chique, né? Então, mas é esse aspecto de trabalhar em equipe, é se comunicar, é se relacionar, que são habilidades importantíssimas e que foram desenvolvidas ao longo do curso. Mas, Kendi, me conta um pouco. Dentro... Oi, pode falar. Pode falar. Não, é assim, o trabalho assim que a gente faz não envolve só dentro do nosso setor, envolve também do nosso setor com os outros setores também, né? Por exemplo, a gente usa a computação, né, no computador, no sistema, e a gente também às vezes depende do responsável pelo o setor do TI, por exemplo, né? Então o curso ajuda bastante nessa comunicação entre outras pessoas também, inclusive, né? Essa comunicação foi muito importante, como o professor falou. Perfeito, Kendi. Mas me conta um pouco mais. Quais são as disciplinas desse curso, as disciplinas que você mais gostou, ou aquelas que você acha que são mais relevantes para a sua atuação profissional hoje? Fala um pouco para nós dessas disciplinas. Então, tem uma disciplina, né, chamada Transporte e Gestão Pública, que abordou muito do que a gente trabalha lá na Sambaíba, inclusive, né, seria transporte de passageiros, né? Então, nossa disciplina abordou como é feito a frequência dos ônibus, por exemplo, né? Como é que é feita a programação, qual é a frequência, né? A gente viu algumas equações lá, inclusive, né? Não é só simplesmente colocar o motorista, o ônibus e seja o que der assim, não é assim. Tem o carregamento, né? Tem o tempo, né? O tempo do ciclo, né? Tem bastante partes que envolvem esse do transporte de passageiros aí, que a gente viu bastante lá nesse transporte de gestão pública. Uma outra que eu achei legal é o da legislação, né? A legislação, né, por exemplo, o Código do Trânsito Brasileiro, que a gente vê, inclusive, né, o que é quem é certo, né, quem é errado, né, sinalização rodoviária também a gente viu bastante, né, sinalização horizontal, vertical, né. Então, essas três matérias eu achei muito legais, muito importantes também. Sinalização ferroviária também, eu vejo uma grande importância, né, que é o diagrama da marcha, né, para as composições conseguirem trafegar pelas vias férreas de forma segura, né, e fazer transporte com o melhor custo possível, né. Você não vai fazer trocentas trens carregando só 2 vagões. Você vai colocar máximo o melhor na otimização possível para um transporte de carga via ferrovia, por exemplo, né? O outro que eu gostei bastante seria esse do desenho assistido por computador, o CAD.
você aprende a usar a ferramenta, né, o AutoCAD no computador, né, você vai elaborando projetos, inclusive, a gente usou bastante no curso também, né, e elementos da via permanente, né, é disciplina que envolve não só da infraestrutura ferroviária, como da rodovia, né. A gente vê por aí falando, tem um monte de buraco nas ruas, né? Não é só simplesmente você fazer fresagem e colocar o asfalto novo, não necessariamente isso. Você tem que ver o que causou aquele buraco, por exemplo, né? Será que tem algum solapamento? Será que a superestrutura, a infraestrutura está ótima? Como é que está, né? E a gente aprende bastante, né? Ter mais esses sensos críticos, né? Dentro dessas disciplinas que a gente teve nesse curso aí. Perfeito. Eu quero destacar aqui mais uma vez a professora Flávia, coordenadora, participando. O Kendi foi um aluno muito estudioso, uma motivação para os futuros tecnólogos. Muito agradecido, professora. E aí, Kendi, receba aí os cumprimentos da nossa coordenação, da professora Flávia. E o Kendi mostrou aí, por esse rápido overview das disciplinas, o quanto que o curso prepara o profissional para pensar e agir proativamente diante do desafio que é o transporte, sobretudo o transporte público que você está inserido. Inclusive, tem perguntas aqui, depois eu vou passar perguntas para você de pessoas que estão falando aí do transporte público. Se prepara, Ken, se prepara que tem perguntas fora do escândalo. Tá ok, muito agradecido. Estou dentro. Obrigado. Olha, eu vou trazer mais uma participação aqui da Michele Rodrigues, muito agradecido. Kendi e Sandra são 2 ótimos alunos. Fico muito feliz por ouvir o relato de vocês. Muito obrigada. Obrigado. E não para por aqui, ó. Olha, vocês combinaram, fala a verdade. Olha aqui, mais interações. A Sandra. Kendi sempre foi muito atencioso e paciente em monitoria com os seus colegas de curso. Sandra, parabéns! Sabemos como é difícil inserir mulheres em um curso onde há predominância masculina. Muito agradecido. Sandra, fala aí para nós um pouco. A Sandra, ela não está inserida no mercado como funcionária ou colaboradora, ela decidiu empreender. Então, você meio que está num outro posicionamento. Que dicas que você pode dar, Sandra, para quem quer se inserir no mercado, sobretudo da construção civil, e aí a gente tem 2 cursos, né, o controle de obras e a construção de edifícios. Você que está empreendendo, o que precisa, o que você considera relevante para a gente conseguir, para que os alunos consigam inserção no mercado de trabalho? Bom, tem algumas dicas aí que eu acho que vale muito, né, falar e sempre lembrar. Em primeiro lugar, vocês precisam entender qual é o nicho que vocês querem seguir. Porque, assim, a gente tem um leque grande de possibilidades de fazer uma coisa, de fazer outra, de apenas fazer gestão, de fazer apenas projetos. Então, você precisa se direcionar primeiro, né? A gente precisa ter um rumo para onde eu vou. Então eu, Sandra, gosto de gestão. Então, eu optei por fazer gestão de obras. Ok. Esse é o primeiro passo que você precisa entender. Depois, você precisa, para colocar isso em prática, você tem que entender aonde você vai buscar, né? Quem são os seus parceiros? É o que eu faço hoje. Os meus parceiros são os arquitetos e os engenheiros, né? Então, algumas pessoas perguntam, mas você não tem pretensão de fazer engenharia? Sinceramente, eu não tenho, porque eu trabalho com eles, né? Eles são os meus parceiros, então eles precisam de uma gestão. E como eles estão focados no trabalho do projeto, então eles me contratam para fazer uma gestão. Então, é um campo, né, que tem área para todo mundo. Então, eu trabalho tanto para arquitetos quanto para engenheiros. Então, isso é legal, né? Quando você fala, mas aí como que vai ser, né? Eu não vou estar atuando? Não, eu estou atuando, eu sou responsável por um monte de coisas que eu faço, cronograma, eu monto a parte de gestão, logística do material que está chegando em obra, tudo isso quem faz sou eu, né? Então, isso é muito importante.
Aí outra coisa que eu acho que também vale a pena a gente entender é que, assim, a base da faculdade ela é excelente, mas ela não é tudo. A gente precisa melhorar e buscar alguns outros informações, cursos, né, que você vai complementar aquilo que você quer. Uma coisa que também, né, vale a dica, gente, somos profissionais, mas a gente não precisa saber de tudo, tá? Porque durante muito tempo eu não perdi tempo, mas eu poderia ter me dedicado a outras coisas. Eu achava que eu precisava fazer tudo. Curso de elétrica eu fui fazer, foi ótimo. Deu uma bagagem hoje ótima. De hidráulica eu também estava fazendo. Mas assim, eu preciso entender o conceito. No que eu preciso, eu busco o profissional, a gente senta e conversa. Por quê? Porque aquele profissional que sabe daquela área, ele sabe muito mais do que eu. E se eu for parar para me profissionalizar em tudo, eu vou ser especialista em tudo e não vou estar atuando. Então, assim, a obra, ela é uma faculdade, ela é uma segunda faculdade. Só que quando eu preciso de alguma coisa, de gesso, por exemplo, pô, tô com dúvida, então eu não vou fazer um curso. Eu pego o gesseiro, sento com ele, falo, o projeto é esse aqui. Eu pensei nisso, o que você me fala? Deixo ele expor, né? Porque às vezes ele tem uma outra visão muito mais fácil que a minha, e aí ele já me dá uma solução. E às vezes a gente consegue juntar uma coisa interessante, às vezes ele não tem a parte técnica, e eu tenho. Então eu falo da parte técnica e ele fala para mim como seria a melhor forma. Então eu acho que essas diretrizes que eu passei são assim um caminho que você consegue começar a trilhar, né, entendendo para onde você vai. Né? Isso é muito importante. Perfeito, Sandra. Agradeço aí essas valiosas dicas. Concordo com você que precisa saber esse posicionamento, o que você quer fazer. Quando você pensa em obras, em construção de edifícios, o mercado é muito amplo e quando você decide o nicho que você vai atuar, fica mais fácil. A Sandra escolheu a parte de gestão. É interessante enaltecer que o curso ele possibilita essa área, existem várias disciplinas de gestão que dão base para que ela atue desta maneira. Muito agradecido. Vamos chamar o Kenji novamente. O Kenji, que é uma pessoa paciente, um bom amigo, uma pessoa que é bom ouvinte, que adora pessoas e servir. Não é verdade, Kenji? Estou mentindo ou não? Bora lá, bora lá. Às vezes sim, às vezes não, mas bora lá. Kenji, conta para nós um pouco. Bora lá. Sim, você está bem inserido, pelo que você me falou, nessa questão de transporte público. Você está atuando ativamente nesses planejamentos e na operacionalização. Você falou de cálculo de combustível, N situações. Eu desejo saber o quanto que o curso contribuiu para que você consiga atuar dessa maneira. Ele consegue atender às necessidades da empresa? Você que sai do curso, sai preparado para essas demandas? Ou chegou lá e falou assim, meu Deus, não vi nada disso na minha faculdade. O que eu vou fazer agora? Como que é? Olha, assim, o curso, né, ela aborda vários temas, né, aborda o tema do planejamento, aborda o tema da gestão, né, elaboração dos projetos, né, aborda a estrutura das vias, né, então, quando eu peguei pela primeira vez essa do combustível, por exemplo, eu não fazia a menor ideia como é que funcionava, né? Eu só via uma planilha Excel lá, cheio de números lá, não fazia ideia, aí fui correndo atrás, como é que se faz, como é que é feito, né, a programação para o dia seguinte, o quão importante é, porque você não pode nem pedir a mais, nem pedir a menos, porque se você pedir a mais, não tem onde armazenar o combustível, e se você pedir a menos, vai faltar combustível, né, nos carros, né, os ônibus, e consequentemente vai deixar de rodar, né, e isso é um prejuízo. Então você tem uma margem muito pequena programação do combustível, por exemplo, né. A importância, né, desse curso que atende, né, seria a gente estar sempre assim vendo novas ferramentas, né? Por exemplo, quando a gente entrou no curso, né,
a gente não sabia fazer a elaboração do mapa, o QGIS, por exemplo, né? Uma ferramenta também muito importante, né? A gente consegue fazer bastante tracejo do itinerário das linhas, por exemplo, a gente consegue fazer o upload dos shapes, né? Os arquivos do contorno dos municípios, estados, né? A gente pode fazer importação, inclusive, no GeoSample, né? O itinerário das linhas de ônibus, né? E a gente pode trabalhar, inclusive, nela, né? A gente tem bastante, assim, gama muito ampla nesse curso de transporte, e ela não é, assim, como é que se fala? Seria, assim, só esse curso e acabou. A gente sempre vai aprendendo, né? A gente corre atrás sempre de novas ferramentas, né? A gente vai correndo sempre das novas ramos do setor de transporte, o que dá para aperfeiçoar, né? O que tem de se aperfeiçoar, né? A gente vai sempre evoluindo, né? E a importância desse do curso foi sempre a gente correr atrás, né? A gente sempre está indo atrás, né, das novidades, a gente sempre estar tendo novas atividades pela frente aí. Eu continuo tentando. Perfeito, Kent. De fato, como você destacou, a proatividade que foi desenvolvida no curso vale para o longo da vida, e na atividade profissional sempre vão ter demandas únicas. Muito agradecido. Sandra, conta para nós. Sandra, você está aí conosco, né? Está me ouvindo? Então tá bom. Conta para nós um pouco, se você pudesse dar um conselho para os alunos sobre o curso de controle de obras, que pensam em fazer o curso, que tipo de conselho você daria? O que a pessoa vai encontrar nesse curso? Apesar dos desafios que você passou, do gênero feminino, negra, mas conseguir uma inserção, conta para nós. Eu acho que é persistência mesmo, né? Porque o curso não é fácil, né? Às vezes as pessoas pensam, mas né, FATEC, a gente sabe a importância que tem o nome FATEC quando você está lá fora e você vai disputar cargo com alguém, né? Quando você fala estudou na FATEC, a pessoa até olha assim, fala, nossa, é fatecano, né? Então tem um peso muito grande, né? Esse nome é um peso relevante, assim. Então, eu acho que a pessoa conseguir entrar na FATEC já é um mérito. E sugar da FATEC tudo que pode, tudo que tem, ela vai ficar cada vez melhor, né? Não pensa você que você vai entrar e vai ser fácil, né? Quantas notas baixas eu não tirei, quantas noites sem dormir eu fiquei, né? Foi estressante, mas se eu olhar para trás hoje, eu faria tudo de novo, ainda faria melhor. E olha que eu entrei com 39 anos, né? Então, foi outro desafio. E eu já estava quase 20 anos sem estudar. Então, né, era muito difícil. E entender finais de semana, não tinha final de semana, né? Era entender que realmente eu precisava consumir a faculdade. A partir do momento que eu passei, né, tomei essa decisão de estudar, então eu saía da faculdade, vinha para casa, almoçava, arrumava um pouco algumas coisas em casa e estudava videoaula, tudo para conseguir se completar o entendimento da aula, para que eu pudesse voltar no outro dia entendendo, podendo conversar com o professor, né, daquela dúvida que eu fiquei. Então, assim, é muito importante, tem que ter, assim, um esforço muito maior, porque senão não fica, né? Eu fico muito chateada, né, toda vez que tinha as provas, e a vazão de alunos, assim, muito grande, né? No primeiro semestre, você já observa, né, o quanto as pessoas deixam de estudar, porque não são persistentes, porque acham que é muito difícil, porque trabalhar, estudar é puxado, mas tudo tem sacrifício, tem a sua recompensa, né? E hoje eu vejo a recompensa. Então, eu acho que, né, a dedicação é muito importante para vocês, né? Compreenderem os professores, estar junto. Teve os últimos semestres, eu ficava o dia inteiro na faculdade. De manhã eu tinha aula, depois eu almoçava, levava o almoço, almoçava, e continuava no período da tarde para completar atividade, trabalho, tudo. Então, meio que eu deixei assim a casa de lado e me dediquei 100% para a faculdade. Isso é muito importante, né? E aí o resultado é o seu mérito, né? E aí você vê, né, os professores, os mestres aí falando do Kendi, né, falando de mim também. Olha como é gostoso, né? O esforço valeu,
valeu muito. Então, ó, não desistam, viu? Não desistam. Não é fácil, ninguém falou que ia ser fácil, né? Exato. E se fosse fácil, todo mundo faria, né, Sandra? Com certeza, né? São poucos fatecanos. Exato. Eu quero destacar aqui uma coisa importante que a Sandra destacou, essa persistência e ser lembrado. Eu vejo aqui que tem várias pessoas nos acompanhando. Eu agradeço que a gente teve um salto de curtidas, né? A Stephanie, Eduardo, Aline, Edson, Marcos, Aparecida, Alex e Viviane, entre outras pessoas que estão nos acompanhando e que curtiram. E o que você que está aí assistindo essa live pode fazer para ser lembrado, como a Sandra foi lembrada e o Kenji foram lembrados? Mais do que ser lembrado, ser enaltecido. E eu vou aqui, ó. Vocês não têm ideia de quantos comentários eu estou recebendo, é que eu preciso gerenciar isso. Mas olha, cara. Juliana Kendi, aluno nota 10, representando com excelência o curso de transporte terrestre. Tá vendo, a Juliana? Muito agradecido. Muita honra, eu continuarei esforçando. Se eu não me engano, você deu aula de... Aula não, você deu auxílio em cálculo, não deu? Monitoria em cálculo e física. Eu peguei monitoria com você, Kenji. Olha que mundo pequeno. O Kenji do curso de transporte terrestre ajudou a Sandra através da monitoria. E a monitoria, eu quero aqui parabenizar a FATEC, a direção, por fomentar esse tipo de ação. Como a Sandra destacou, é desafiador o curso, mas não significa que você precisa fazer isso sozinho. A faculdade oferece uma infraestrutura de acompanhamento para aqueles que têm um maior desafio. Quer dizer, se tem desafio em cálculo, tem monitoria em cálculo. Mesmo à distância, a monitoria tem acontecido. E eu acho que vocês ainda estão também com monitoria de... Né, não seria monitoria, mas seria uma ajuda de psicólogo também, que não era muito comentado, né? Mas, se eu não me engano, na minha época foi a professora de inglês, a Bianca. A professora Melina, que está nos acompanhando, pode me ajudar a responder essa pergunta. Enquanto isso, muito obrigado, Sandra e Kenji, pela entrevista. O depoimento de vocês nos motiva a continuar com o nosso trabalho no ensino superior tecnológico. Estamos ajudando a formar ótimos tecnólogos. Parabéns. Olha, a direção está dando parabéns aqui público. Se eu fosse vocês, eu tirava uma selfie agora e dava um print na tela e publicava lá, ó, vem para a FATEC, se dedica como eu, que você vai ter reconhecimento até da direção. Muito agradecido, professora doutora Melina. Se puder me esclarecer sobre esse apoio psicológico, eu agradeço. E são várias interações. O Luciano Barreto também manda aqui. Luciano, olha, um amor. Boa noite. Nós temos várias pessoas acompanhando, tanto pelo nosso canal no Facebook, mas também pelo nosso canal no YouTube. O professor Edgar também destacou, dentro da fala, imagino, do Kenji, que o curso mostra o caminho das pedras e como desviar dela, mas ele que deve tirar ela, ultrapassar ela. Ou seja, o curso possibilita, ensina a pensar, te dá ferramentas e estruturas para você vencer os desafios. Evidentemente que cada organização vai ter um desafio, e eu vou sinalizar um desafio aqui, que, de certa maneira, eu acho que nenhuma instituição estava preparando o aluno a enfrentar uma pandemia, porque não havia dimensões do que isso poderia acontecer. No entanto, profissionais formados, sobretudo pela FATEC e outras instituições do Centro Paula Souza, eles são ensinados a pensar. E essa habilidade de pensar, de criticar, de se flexibilizar, ela é fundamental para momentos como esse. A professora doutora Melina me ajudou aqui, colocou a Bianca, sempre ajuda no apoio dos alunos, pois ela é a nossa psicopedagoga, ou seja, a FATEC mantém esse trabalho de apoio psicológico, psicopedagoga, e a professora Bianca tem esse apoio. Então, pensem que a FATEC, de fato, ela busca oferecer uma solução completa para quem quer se desenvolver. Mais uma interação, a Thalita, que nos acompanha aí via
Facebook, prestei o vestibular para designer de produto. Agora estou aguardando o resultado. Thalita, estou torcendo por você. Eu quero que você seja minha aluna no semestre que vem. Boa sorte, Thalita. É muita sorte. E eu quero fazer um pedido nesse momento. Para o Kendi e para a Sandra, aqui ao vivo. Não estava combinado isso. Nos ajudem a divulgar o vestibular da FATEC, que foi prorrogado até o dia 24, às 15 horas, ou seja, até sexta-feira. Tanto no cursos da área de construção civil, quanto também na área de transporte terrestre. Mais do que isso, você que está nos acompanhando aí através do YouTube ou do Facebook, divulgue para os seus amigos, parentes, conhecidos, porque, de fato, são cursos que possibilitam a inserção de profissionais no mercado de trabalho e a possibilidade de atuar de maneira bastante consistente. Melhor que a curso de graduação ainda, hein? Curso de graduação. Exatamente. É um curso de graduação tecnológica, muito bem destacado. O Alberto traz a seguinte pergunta: existe alguma dica para quem ainda está no curso? Estou no segundo semestre e gostaria de saber como já me preparar para o mercado de trabalho. Obrigado, Alberto, por estar participando. Me fale para nós, Alberto, qual o curso que você está fazendo. Mas eu já deixo essa pergunta aqui para a Sandra e para o Kendi. O que ele pode fazer para ele ser inserido no mercado de trabalho? Kendi me dá uma dica e Sandra me dá uma dica, por gentileza. Quer falar, Kendi? Pode falar. Pode falar, Sandra. Pode falar primeiro. Ladies first. Bom, o que eu daria de dica? Eu acho que o Kendi falou uma coisa, assim, várias coisas, né, que a gente está falando aqui na live, que fica como dica, mas essa oportunidade que você tem de conversar, de saber conversar com outras profissões, né, que vão agregar com a sua, isso é muito importante. Essa comunicação, ela é fundamental, porque no meu caso, na gestão, eu tanto converso com o pedreiro, com, né, o pessoal da área lá da mão de obra, como eu converso com o meu cliente, né, que é quem paga tudo, que é o que quer. Então, assim, eu tenho que saber falar dessas duas línguas. Isso é uma comunicação fundamental para os dias de hoje. Então, a faculdade te dá essa oportunidade aí, os trabalhos em grupo, né? Você está sempre interagindo com outras pessoas. Isso acho que é uma dica, assim, quando você vai fazer uma entrevista, é muito importante, eles conseguem observar muito isso. Isso é muito válido, viu? Quem, de sua vez, de trazer uma dica para quem quer ser inserido no mercado de trabalho. Só quero fazer aqui um comentário importante, lembrando que o Kendi começou lá na empresa de transporte público, porque o professor foi divulgar a vaga lá na sala. Então, já fica aí uma dica, preste atenção, porque a instituição normalmente recebe vagas e divulga. Então, esse também é um caminho importante. Mas vamos lá, Kendi, sua contribuição. Então, a minha, primeiro, é você gostar da área, né? Que no nosso caso seria do transporte terrestre. Primeiro, você tem que gostar, né? Porque o transporte é muito dinâmico, tem muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo, né? E além de você gostar, eu acho que você tem só dedicação mesmo, né? Você não pode ficar pensando assim, só como se fosse o serviço, né? Pela obrigação. Você tem que ir sempre evoluindo, sempre ir correndo atrás das novidades, sempre aperfeiçoando. Você vai fazendo pela sua dedicação aí. Você vai vendo também as oportunidades de estágios aí, né? Tem os órgãos públicos também que abrem estágios também, né? É importante também, né? Você conhecer quais empresas que atuam no ramo também é importante também, né? Teve pessoas que estagiaram, né, no órgão do gestor do transporte da cidade de São Paulo, por exemplo, teve outra que foi no do tráfego, né, também teve, né? Na minha empresa, inclusive, também já contratou bastante gente também, né? Conheço 6 pessoas que trabalham, né, que estudou no Tatuapé, né? Então, seria a mesma dedicação mesmo, né? Gostar da área, dedicar bastante, né? E nunca ficar parado, né, no comodismo. Você sempre correr atrás e você sempre aperfeiçoando.
Perfeito, Kendi, muito agradecido. Então, pegando aí as falas, é importante você, Alberto, que é do curso de construção de edifícios, esse amor pela atividade, mais a ação, a proatividade e sempre continuar se atualizando. Por exemplo, olha lá no fundo da imagem da Sandra, quantos crachás de cursos que ela já fez. É verdade. Ela não pôs o diploma, tá lá, os cursos, olha lá. Ela terminou a faculdade, mas continua estudando. Então, nesse ponto também eu quero evidenciar com vocês. Tem uma pergunta aqui do Natan, e eu direciono essa pergunta para a professora Melina, que está nos acompanhando. Ela sempre nos acompanha e vai me ajudar aqui. Boa noite, parabéns pela live. Gostaria de saber se esse semestre vai ter iniciação científica, já que o semestre anterior não teve. Quero muito participar no curso de transporte terrestre. Vou deixar essa pergunta aí para a professora Melina ou para a professora, ou para algum professor, a professora Flávia, enfim. Enquanto isso, eu quero mais uma vez convidar para o vestibular da FATEC e já agradecer tanto a Sandra quanto o Kendi, que as suas histórias são inspiradoras para os futuros alunos e também para os alunos em curso, no sentido que a possibilidade de uma inserção no mercado de trabalho, ela é real, só que normalmente ela não bate na porta. Tanto a Kendi quanto a Sandra, eles fizeram a própria sorte. E eu gosto muito da frase de um filósofo chamado Francis Bacon, que fala mais ou menos assim: um homem inteligente cria a sua própria sorte, ou seja, ele cria as oportunidades, em vez de esperar encontrar. Então, eu vejo essa live como uma importante oportunidade. Agora, vocês precisam criar a própria sorte, vocês que estão nos vendo, nos assistindo, nos acompanhando. Como que eu posso criar a própria sorte? Como o Kendi falou, sendo proativo. Ação com coração. Ação com coração, quer dizer, eu amo aquilo que faço e eu faço ações todos os dias. Isso, de fato, pode surtir excelentes efeitos. Sandra, eu vou passar para suas palavras finais. A gente está com 57 minutos de live. Fala um pouquinho da sua empresa, como é empreender, faz a sua propaganda aí e deixa a sua mensagem final. Bom, a minha empresa chama Designer e Conforto. Ela já era um sonho antigo, né? Que a minha primeira formação é de designer de interiores, né? Então já venho já angariando isso, né? E eu tô assim no mercado, tô inserido forte, tá, gente? Ano passado eu trabalhei com uma caixeira restaurante, nós fizemos a gestão de obras dele. Este ano eu fiz a gestão de obras do Buda Spa. Nós estamos fechando também uma parceria muito legal. A pandemia acabou meio que atrapalhando alguns eventos paralelos. Por quê? Porque a minha empresa ela é voltada também para cursos e especializações para as mulheres, né, dentro do mercado de obra. Então, profissionalizar essas mulheres para estarem atuando no mercado. Então, com isso, eu recebi convites para participar de cursos, dar cursos. Então, eu dei curso pela Cher Williams. Então, assim, vocês vão entrar lá no meu Insta, tá tudo lá, tudo que acontece no meu dia a dia de obra, eu posto lá. A gente está com um concurso agora, né, fechando, que vai acontecer nos próximos dias, que vai ser muito bacana também. E é assim, as pessoas começam a correr atrás, né, da gente, quando começa a ver que está dando certo, que você tem um projeto. Eu falo muito da sustentabilidade em obra, porque, né, o meu TG ele foi sobre a sustentabilidade na Casa Cor. Isso me deu assim uma coisa muito boa, me trouxe muitas oportunidades boas. Então, agregando a tudo isso, né, é a Designer e Conforto hoje, é tudo isso que a gente faz. Então, ó, vai lá, siga a gente no Instagram, é @designereconforto.com, é o nosso site, tem o Instagram, tem o YouTube também. E aí eu tenho algumas lives lá no YouTube, assistam lá, curtam. A gente aceita também, né, um tema de live legal, e aí a gente faz um tema, posta lá e deixa para vocês conhecerem um pouquinho mais.
Perfeito, muito agradecido, Sandra. Então, acompanhe Design e Conforto, tanto no Instagram, quanto também no YouTube. É isso, Sandra? E a Sandra é um exemplo, porque ela está empreendendo. Ela está criando a própria sorte. Sandra, parabéns mais uma vez. Em nome da FATEC, eu já lhe agradeço. Mas continua com a gente aí para a gente ir se despedindo. É uma oportunidade Kendi. muito boa que a gente tem de expor, né, o que realmente acontece, né? Eu fico muito grata também para os professores todos por ser lembrada aí com esse carinho imenso. Antes de eu passar a palavra para o Kendi, eu quero destacar que tanto a professora Melina quanto a professora Flávia responderam a pergunta aqui do Natan. O processo de iniciação científica teve que ser alterado devido à pandemia, mas estão se organizando para retomar o processo, ok? E a professora Flávia destaca, Natan, esse semestre não haverá edital para iniciação científica em função do isolamento social, mas que vai ser feito um novo edital para o primeiro semestre de 2021. Então, em decorrência da pandemia, realmente algumas questões ficaram mais impactadas. O Natan também agradece aqui a participação e as respostas, e eu quero aqui mostrar uma coisa importante, e de certa forma grifar com o marca-texto. Olha o quanto que a faculdade tem se mobilizado através das lives, trazendo conteúdo de qualidade, e a participação sempre da professora doutora Melina, que me ajuda sobremaneira. Acho que eu devia colocar a fotinha aqui, professora, porque ela responde todas as indagações, e isso é muito louvável. Parabéns. O Gilder também destaca aqui, ó, parabéns, Sandra e Kendi, pela entrevista. E muito obrigado por darem todas essas orientações e direções aos nossos alunos. Kendi, suas últimas palavras. Obrigado pelo live, é uma honra, inclusive, né, poder fazer live junto com vocês, né. Desejo muito que vários outros alunos consigam entrar também na Sambaíba. Mérito não é só meu, vários outros também que entraram lá também na empresa e continuam se dedicando. Então, o mérito é de todos nós que estamos fazendo parte dessa empresa chamada Sambaíba. Agradeço muito a empresa, né, pela oportunidade que me deu de ingressar no ramo de transporte, que eu gosto muito. Eu tenho muito orgulho de estar nesse ramo aqui, inclusive. Eu gosto muito, e agradeço também ao Edgar pela divulgação do curso, pela oportunidade de divulgar, né, o estágio para mim na 2016 foi valia que não dá para falar em palavras. Fico muito agradecido a isso, inclusive. Vou continuar dedicando, né, e que os futuros funcionários da empresa também continuem dedicando também e continuem evoluindo, aperfeiçoando aí. É um desejo meu que vários outros consigam fazer a evolução para contribuição para a Sambaíba também. Muito obrigado. Kendi, Sandra, muito agradecido. Para fechar essa live que já deu 1 hora, uma palavra, Kendi, por que valeu a pena fazer FATEC Tatuapé? Valeu a pena? Esforço. Muito bem. Dedicação. Sandra, uma palavra. Valeu a pena pelo aprendizado. Muito bem. Quero mais uma vez agradecer a participação de vocês, agradecer a professora doutora Melina, que manda aí parabéns pela live, Sandra, Douglas e Kendi. Foi ótimo estar com vocês, obrigado pela participação. Vou, então, encerrando a live, mais uma vez lembrando que a faculdade está com o vestibular aberto e as inscrições foram prorrogadas. Então, muito agradecido a todos que nos acompanharam, aos likes do Edson, da Stephanie, do Eduardo, da Aparecida, do Alex, do Natan, do Jefferson, enfim. Agradeço a todos e até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Obrigado, Cássio, Marco, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.